Olá, meu nome é Lucas Pereira, eu sou aluno da Cruzeiro do Sul, do quinto semestre de Pedagogia. Estou participando do programa Residência Pedagógica e agora irei falar um pouco sobre um plano de aula que desenvolvemos para cumprir horas como regência. Nosso plano de aula tem o tema Conhecendo Meu Bairro, desenvolvido pensando no conhecimento das crianças geograficamente sobre o seu bairro próximo ao local onde mora. Temos como principais objetivos apresentar para as crianças o conceito de mapa, apresentar para elas coisas relacionadas a direções, como direita e esquerda, frente e atrás, e também apresentar conteúdos como listas, guias, e também apresentar o começo, iniciando sobre contagem de uma distância a outra. Os componentes que estarão dentro dessa atividade serão geografia, língua portuguesa e matemática. As habilidades que serão utilizadas da BNCC serão as EF01, G01, EF01, G09, EF01, LP06, EF01, LP17 e EF01, MA11. Todas as nossas atividades estão sendo desenvolvidas para a época de pandemia, então todas elas são pensadas para que as crianças tenham o mínimo de contato possível entre elas e com o professor. Então as atividades serão todas individuais e nós teremos apenas demonstrações na lousa e as crianças fazendo coisas em seu próprio caderno para depois serem avaliadas pelo professor. Essa aula é voltada para as crianças do primeiro ano do ensino fundamental. Nós estamos trabalhando na escola estadual Máximo de Moura Santos, e essa aula terá 12 horas de duração. Serão divididas em 3 dias e cada dia terá 4 horas de aula. Nessas aulas, nós utilizaremos alguns recursos, sendo eles um mapa com locais próximos ao bairro. Aí serão, no caso, 3 mapas diferentes e, no caso, serão 2 mapas impressos ou feitos à mão e um mapa será feito na própria lousa. Também utilizaremos folha sulfite para que as crianças possam desenvolver seus próprios mapas e algumas outras atividades que serão feitas em meias aulas. Também utilizaremos o lápis de escrever, o professor utilizará giz para escrever na lousa e as crianças poderão utilizar réguas para poder fazer as medidas e poder desenhar mais certinho os desenhos. Então, pensando no nosso desenvolvimento, nós teremos o primeiro dia uma apresentação do professor sobre alguns locais do bairro, alguns estabelecimentos, alguns locais que as crianças podem conhecer, e as crianças também trarão algumas coisas que elas já conhecem, alguns estabelecimentos, locais próximos, como a padaria, restaurante, qualquer local que elas veem em meio ao seu caminho, e elas poderão falar algumas diferenças entre esses locais e como que elas conhecem eles. Logo após, o professor apresentará um mapa contendo alguns locais que estão em referência ao seu caminho. E ele irá apresentar os nomes desses locais. Os locais serão definidos com seus nomes e terão algumas coisas que serão usadas para as crianças poderem conhecer e identificarem aquele local por objetos. Então, nesse mapa, os locais estarão em linha reta e cada um terá sua ordem, terá na linha reta e em ordem. O professor passará alguns nomes de locais na lousa e as crianças copiarão em seu caderno. Assim, as crianças terão que colocar em seu caderno a ordem certa de cada estabelecimento onde ele se localiza. Elas terão que colocar cada coisa em seu local para poder ficar seguindo a ordem do mapa. E assim farão uma lista em ordenação dos locais que estão presentes no mapa. E assim terminaremos a primeira aula. No segundo dia, o professor irá falar um pouco sobre as direções. Ele irá apresentar para as crianças a diferença entre a direita e a esquerda. Apresentará algumas definições diferentes, como frente e atrás, utilizando o seu corpo. Então, depois disso, o professor apresentará o segundo mapa. Nele conterá os mesmos locais, só que agora será um mapa mais detalhado. Ele terá as suas curvas, terá os caminhos diferentes, e ele apresentará o caminho certo que ele faz, desde sua casa até a escola. As crianças verão esse mapa
e poderão fazer um mapa parecido, fazendo o seu próprio caminho. Elas poderão ir mostrar seu caminho, como que ele é, como que elas pegam, quais caminhos que elas pegam para poder chegar até sua casa. E assim elas farão um próprio mapa com seus próprios locais, estabelecimentos e seu próprio caminho. Para finalizar, as crianças olharão para os próprios mapas e definirão quais caminhos que elas pegam. Se elas vão para a direita, se elas vão para a esquerda, quais caminhos que elas vão pegar para poder chegar do ponto inicial, que seria a sua casa, até o ponto final, que seria a escola. Então as crianças vão colocar lá no guia um ponto fixo, que seria um estabelecimento que elas olhariam e falar: nesse estabelecimento viramos à esquerda, nesse estabelecimento viramos à direita. Então assim as crianças poderiam definir em seu mapa um guia para que as outras crianças que vissem pudessem saber quais caminhos elas estariam pegando para poder chegar da casa da outra criança até a escola. E assim elas fariam uma lista guia do seu caminho de casa até a escola. No terceiro dia, faríamos uma aula voltada mais para a matemática. As crianças iriam olhar para a apresentação do professor, que faria na lousa um mapa diferente. Esse mapa seria em linha reta também, e nele seriam feitos quadradinhos. A estrada seria feita de pequenos quadradinhos, todos iguais, em linha reta. Cada quadradinho desse representaria uma unidade de medida. Então seria um quadradinho 1, dois quadradinho 2, três quadradinho 3 e assim por diante. Em volta desses quadradinhos, teríamos alguns estabelecimentos, demarcando pontos de referência. E dentro de alguns quadradinhos, teríamos nomes dos próprios alunos que estivessem na sala. Ele poderia pegar nomes aleatórios e inserir dentro dos quadradinhos. E a partir dessa referência desse mapa, ele poderia fazer perguntas para as crianças, como ele poderia fazer algumas perguntas para as crianças, tais como quem chegará primeiro ao ponto final? Quem está mais próximo ao ponto inicial? Quem está mais próximo de tal local? Então, assim, ele poderia trabalhar com as crianças continhas de 1 em 1 e para as crianças poderem encontrar as pessoas que estão mais próximas de tais locais. Ao fim, o professor faria uma revisão das outras aulas e assim terminaríamos nossa sequência de aulas voltadas para o conhecimento do bairro. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção de todos e tenham ótimos estudos.